Vamos lá para a nossa sala do Mulher, aqui do Mulher.com, porque a Letícia já está aqui. E oração é uma coisa que a gente gosta, viu, Letícia? A gente vê nos programas aqui em que estamos intercedendo por quem está em casa. Tem tantas pessoas passando por tanto sofrimento e a gente leva muito a sério, intercedeis uns pelos outros. Nós sabemos que eles de lá para cá intercedem por nós e nós daqui para lá intercedemos por eles também. Então, a oração, nós sabemos o valor, a sua eficácia, a sua eficiência, né? E sabemos também da sua importância no nosso dia a dia. Sem Deus, sem oração, não tem jeito. Mas você trouxe para nós hoje um algo mais, né? Você trouxe essa meditação através da oração. E qual, antes da gente até aprofundar um pouco mais no assunto, e eu vou te perguntar isso sobre a meditação e a oração, quero te dar as boas-vindas. Você é muito bem-vinda hoje aqui no programa Mulher.com. Obrigada, é um prazer. Qual é essa diferença? Porque muita gente fala assim, ai não, eu vou meditar. E às vezes a pessoa vai e faz a oração e vice-versa. Você pode definir para a gente? Meditar é um ato de refletir. Então, eu posso refletir lendo a Bíblia, eu posso refletir ouvindo uma música, eu posso refletir ouvindo uma pregação, eu posso refletir lendo um texto, seja uma mensagem, uma parábola, ou até mesmo uma leitura simples. Eu posso parar e meditar. Meditar significa pausar. Você para de pensar no amanhã, no futuro ou no que já passou, para focar no aqui e no agora, naquilo que você está recebendo, naquela mensagem, naquele presente que você está ouvindo. Isso é meditação. Isso é meditação. Já quando a gente ora, a gente está tendo um diálogo com Deus que a gente serve. Então a gente também pausa, tudo que a gente está fazendo, a gente se organiza psicologicamente, né, na psique, para que a gente possa dialogar, seja exercendo a gratidão, seja exercendo um pedido, né? Seja pedindo discernimento, sabedoria, pedindo um dia especial, um dia diferente, um dia melhor que ontem. Então, a gente pode diferenciar dessa forma. De que forma, então, pensando nessa meditação e nessa oração, unindo as duas, esta meditação pode nos auxiliar no nosso dia a dia? Hoje nós sabemos que existe depressão, ansiedade, síndrome do pânico e uma série de doenças que têm afetado a vida de muitas pessoas. A meditação e a oração também pode ajudar em casos como estes? Sim, são medidas complementares. É importante que isso fique bem esclarecido. Ninguém precisa deixar de tomar medicação para tratamentos de ansiedade, de depressão. Mas é importante que a gente consiga inserir essas práticas. Meditar é uma prática atencional. Dessa forma, a gente exerce a concentração. Quando a gente para meditar, a gente está trabalhando uma área no cérebro das funções executivas que traz a concentração. Então, a gente começa a focar naquele exato momento que a gente está vivenciando, seja para ouvir o nosso próprio coração, a nossa respiração. A gente tem um hábito de dias tão corridos e a gente acaba não percebendo o quanto importante é pausar, né? Pausar tudo em alguns momentos para poder dar atenção para nós mesmos. Vamos pensar, né, num contexto geral. O depressivo, ele está sempre olhando para trás, para as coisas que passaram, seja percas, doenças, enfermidades, às vezes até mesmo a morte, luto, né? O ansioso, ele está no e se. Ele fica só pensando no amanhã. O que vai ser de mim, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. E o estresse, né, o estressado, ele está pensando sempre no aqui e no agora. Então, quando a gente pausa tudo que a gente está fazendo e foca ali numa parábola, numa mensagem, numa pregação, a gente está meditando e recebendo aquelas informações. E aí, quando a gente atribui a espiritualidade, a gente também consegue praticar esse diálogo, porque quando a gente se ouve, né, a gente está clamando, a gente está pedindo, está fazendo a oração, está fazendo uma reza, a gente começa a se ouvir e essa prática tem um poder muito importante, muito significativo para o cérebro. E é isso que auxilia também nesse tratamento, nessa cura. Você como psicóloga, você recebe com certeza não só um número variado de pacientes, mas os próprios pacientes bem diferenciados, com características, com perfis,
enfim, diferentes. De que forma, dentro da psicologia, nós podemos inserir, então, essa meditação e esta oração para trazer, como você falou, é paliativo, é para ajudar, né? É um auxiliar. Mas como que nós podemos, através da psicologia, trazer isso para a vida e para o dia a dia desse paciente? Olha só que interessante. A psicologia positiva, ela pegou 200 pesquisadores, eles foram estudar eles estudaram durante 3 anos, 200 culturas em todo o globo terrestre. E eles encontraram dentro dessas culturas valores muito parecidos, que traziam muitos benefícios para aquelas comunidades, aquelas culturas. Entre eles, eles desenvolveram 24 forças, né, forças pessoais, que são essas virtudes que todos nós temos, mas que em algum momento a gente precisa desenvolver, criar habilidades para trazer isso à tona. Então, eles colocam uma dessas forças é a espiritualidade. E a espiritualidade, quando você começa a exercer, então quando o paciente traz questões dentro do consultório relativamente ali direcionando para a questão da espiritualidade, o psicólogo ele pode acolher essas informações. Não é o nosso papel evangelizar, não é o nosso papel trazer nenhum tipo de oração para dentro do consultório, isso não. Porém, se o paciente trouxer, inserir essas práticas, a gente consegue desenvolver essa habilidade. Porque dentro dessas forças, a gente também tem a espiritualidade e a gente tem a esperança, que está agregada junto com a espiritualidade. Porque se a gente desenvolve práticas atencionais, meditar, a gente traz a espiritualidade junto com esse contexto. E aí todo o tratamento medicamentoso que já está sendo feito, assim, é importante que isso se fique bem claro. A gente não precisa parar com medicação nenhuma para incluir a espiritualidade no nosso dia a dia. Não, é importante que seja um conjunto, que todos trabalhem em conjunto para que a gente tenha melhores benefícios. Então, se a gente consegue trazer a espiritualidade, se o paciente consegue trazer a esperança, ele vai começar a acreditar e ter fé que amanhã vai ser melhor que hoje. Então, a gente tem até mesmo alguns versículos que são bem legais, como, por exemplo, seja forte e corajoso. Então, são práticas que vão ativando o nosso sistema, né, socioemocional e vai fazendo com que a gente consiga direcionar isso tudo para a nossa vida e para que a gente tenha bem-estar. A meditação vai trazer um bem-estar físico, vai te trazer calma, paciência. A oração vai te trazer paz, tranquilidade. Então, é muito importante que a gente tenha essa diferença dentro desse contexto para que a gente possa exercer isso para o nosso dia a dia, para pedir discernimento, para pedir sabedoria. E assim a gente vai conseguindo aí alcançar. Então, não é necessário manter esse distanciamento da espiritualidade e da organização da psicologia, pelo contrário, um pode ser complementar ao outro desde que o paciente expresse esse desejo e sentir que isso vai lhe fazer bem, exatamente, isso vai mudar a sua vida e acreditar nessa esperança de que ele pode melhorar e acaba melhorando mesmo, né? Isso é fato. Sim, os estudos já mostram, né? Então, a psicologia positiva é uma ciência, ela já prova o quanto a espiritualidade, quando inserida na vida, né, de todo indivíduo, eles conseguem ter práticas melhores, eles conseguem ter esperança, eles conseguem ter esse dia diferenciado. Então, assim, é muito importante que em algum momento da vida a gente possa desenvolver essa tríade, o corpo, a alma e o espírito. É muito importante que a gente tenha essa ciência nas nossas mãos. É um benefício que a ciência está trazendo, né? É um estudo relativamente novo, mas já serve aí para a gente se embasar e trazer novas esperanças daqui para o futuro. E quando a gente fala em esperança, a gente fala também nessa resiliência. Porque fala assim que o brasileiro é o povo mais esperançoso. Olha, eu acredito que sim. Mas mais do que o todo, né, o povo esperançoso, não. A gente tem que pensar também nessa individualidade. A gente tem que ser resiliente, acreditar que vai melhorar. E muitas pessoas não conseguem ver isso. Não conseguem trazer para o seu dia a dia, para a sua vida, parece que o problema está sempre à sua frente, ela não consegue nem transpor para sair dele e nem deixar que nada novo entre para que aquele problema diminua o seu tamanho, a sua intensidade e incomode menos. De que forma a gente pode, então, trazer no dia a dia, uma vez que pode, de forma harmoniosa,
a psicologia e a espiritualidade estarem juntas nesse tratamento, né, nesse auxílio a esse paciente, de que forma, então, efetivamente, ela pode fazer essa meditação, essa oração para melhorar, né? Como eu mostrei aqui agora, do lado de cá o problema e a solução. Quer dizer, ir buscar a solução ou deixar que a solução encontre ela. Sim. Resiliência é a capacidade da gente se adaptar em meio àquele estímulo, àquele ambiente. Às vezes a gente sofre uma perca, um luto, né, uma perca de um ente muito querido, e é muito difícil a gente aceitar. Então, nesse contexto, a espiritualidade, né, pessoas que têm aí um exercimento da sua fé, da espiritualidade, a gente consegue ver uma melhora muito mais São mais resilientes. Sim, eles conseguem passar por esse processo. A resiliência vem da física, né, mas nós psicólogos, a gente pegou ela com muito carinho, porque ela... Pegou a palavra e o significado. Sim, exato, porque é fantástico você desenvolver essa habilidade. Então, tivemos uma pandemia. Muitas pessoas ficaram absolutamente assim, num estresse muito grande, desenvolveram muitos períodos de ansiedade, muita depressão. Temos, até no meio do trabalho, temos muitas pessoas adoecidas. Então, a resiliência nos proporciona isso. E se a gente atribui a fé, a esperança, a gente aprende a sermos gratos. A gente exerce também a gratidão, que é mais uma das forças que a gente pode trazer como uma das forças, como eu falei, das 24. Essas três aí vão se complementando para que a gente tenha saúde emocional, para que a gente possa também desenvolver saúde socioemocional, né? Lidar com as pessoas, lidar com o outro na sociedade, o que às vezes falta, né? Então é importantíssimo esse pensar. Você falou que trouxe a palavra resiliência, você não, né? A psicologia trouxe de certa forma. Então seria uma resiliência psicológica. Isso. Para poder enfrentar aí as dificuldades da vida. Exatamente. A pessoa deve exercer isso. Isso, a gente vai aprendendo, né? Ninguém nasce, né, resiliente. Porque se a gente pegar o elástico e puxar, ele vai ser esticado e quando você solta, ele volta no estado normal. Isso é resiliência. Já no contexto psicológico, é quando a gente tem a capacidade de voltar, quando a gente entra ou passa por um trauma, por uma perca. Então, se a gente pensar na pandemia, houveram muitas percas, vivemos lutos, né, coletivo, e isso causou muito adoecimento emocional nas pessoas, em todo mundo, né, não só aqui. E a pessoa vai desenvolvendo a resiliência, passando pelas provas, pelas lutas, né, pelas adversidades, pelo dia mal quando ele chega. Então é importante que a gente possa devagarzinho, ao invés de ficar reclamando, porque quando a gente clama 3 vezes, né, por aquilo de ruim para que isso possa acontecer novamente. Então, ao invés de reclamar, vamos agradecer. O que a vida está te mostrando? O que você precisa aprender nesse momento com essa situação? É mais ou menos dessa forma que funciona dentro da psicologia. Tirar uma lição de cada coisa que nos acontece, sejam boas ou ruins. É interessante que a gente aprenda algo com aquilo que nos acontece. E volte, né, o estado anterior que a gente era e talvez até melhor do que a gente era com esse processo, né, de amadurecimento. No caso, a espiritualidade, então, ela é importante. Pessoas que têm uma certa resistência em relação a isso, mas estão vivendo todos esses problemas psicológicos e mentais, enfim, que nós citamos aqui durante a nossa conversa, Letícia, elas devem começar a buscar essa espiritualidade. Olha, na verdade elas não precisam buscar, mas se elas começarem a praticar, exercer a espiritualidade, trazer de alguma forma alguma crença para que possa auxiliar, né? Porque é uma medida complementar, é uma medida livre. Se a pessoa quiser, tá tudo certo, se ela não quiser, tá tudo bem também. Como a gente iniciou falando, o paciente normalmente ele traz essas questões, então como a gente tem a ciência, né, que já aborda esses assuntos e mostra os benefícios que a espiritualidade traz dentro do contexto da saúde emocional, a gente consegue desenvolver essas habilidades. Claro que às vezes existe uma pessoa que não tem nenhuma fé e não tem problema, a gente vai trabalhar também com a ciência, com a psicoterapia, com atividades, com a mudança de pensamento distorcido, porque o paciente, normalmente, quando chega no consultório, ele tem muitas ideias e, às vezes, esses pensamentos, eles não são reais. Os pensamentos são totalmente manipulados.
E aí isso causa essa disfunção cerebral, que ele acaba achando que ele está no fundo do poço, ele não consegue sair. Então, por exemplo, a espiritualidade vai trabalhar o que é a esperança, e a gente pode trabalhar o amparo. Porque se eu tenho aí uma fé, um Deus, né, que é grande, que é poderoso, que é dono de tudo, que é o criador de tudo, se eu tenho alguém que anda comigo, que está ao meu lado, que fala para mim, olha, seja forte e corajoso, e o que eu desenvolvo? Eu tiro o pensamento de desamparo e eu crio um sentimento de amparo, de acolhimento. Eu me sinto acalentado por aquele ser espiritual, aquele ser que se crê, né? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente consegue trabalhar, porque certamente nós somos sozinhos. E muitas pessoas, quando gera o processo, quando entra, na verdade, né, no processo de depressão, ela se sente abandonada, ela se sente sozinha. A maioria. E ela não enxerga a saída, né? Então, quando se tem essas práticas, a gente consegue, junto com a medicação, né, reforçando, ninguém precisa parar de tomar medicamento, não precisa parar de fazer as psicoterapias ou outras terapias, mas a gente pode incrementar a meditação, a espiritualidade e desse jeito ir caminhando aí para a melhora da saúde emocional. Inclusive, antes da gente começar a conversar aqui, antes de começar o programa, eu estava conversando com a Letícia e eu me lembrei de uma pesquisa, e o que eu estou falando é uma pesquisa científica, viu, gente? Você pode procurar aí, você vai encontrar, mas com equipamentos que identificam as áreas do cérebro e as suas variações eletrônicas aqui, né? Porque o aparelho ajuda bastante, vai mostrando esse movimento do cérebro quando você está em oração. Isso é comprovado. Inclusive, na pesquisa mostra também que pessoas que recebem oração estando em hospitais, elas têm uma abertura maior, né? E isso faz com que elas sarem mais rápido ou alcancem a cura, enfim. Mas eu não estou entrando na espiritualidade, eu estou falando da pesquisa científica, o que foi comprovado. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que foi que eu comentei com a Letícia, é que quando você coloca a mão assim, nesta posição, o seu cérebro entende que você vai entrar em oração. Só esse gesto acusou no equipamento que o lobo frontal, onde nós temos os nossos pensamentos imediatos, as nossas decisões, ele fica muito irrigado. E eu achei interessante isso e compartilhei com você, porque parece um gesto simples, né? A gente vê nas culturas orientais, eles colocam a mão para agradecer, as duas mãos postas, nas religiões cristãs, enfim, ou muitas outras, esse ato, ou seja, já está no ser humano arraigado esse gesto. E olha o quanto a ciência provou que ele é benéfico, né? E não tinha nada de espiritualidade nessa pesquisa, mas se provou que o nosso cérebro reage muito positivamente à oração e aos gestos pertinentes a ela. E eu fico feliz. Agora, hoje você trouxe a meditação também com a oração, ou seja, nós estamos dando muitas ferramentas para quem está em casa. É necessário esse autocuidado, né? A gente precisa se autocuidar, o nome próprio já diz. Muitas vezes a gente corre para lá, corre para cá. Cuida de tanta gente. Cuida de todo mundo e a gente não se cuida. Então, nós precisamos cuidar dessa tríade, né? Do corpo, da alma e do espírito. Você falou do poder, né? Então, muitas pessoas acamadas, muitas pessoas ali no leito do hospital, elas precisam manter ali aquela forma, o tratamento que está sendo inserido na vida delas, mas elas podem agregar. O que exerce esse ato? A gratidão, a esperança, e muitas das vezes nos falta isso, porque os dias são tão pesados, são tão difíceis. Verdade. E a gente acaba não tendo essa resiliência, esse autocuidado de peraí, deixa eu pedir para que o meu dia seja abençoado, para que eu tenha discernimento, para que eu tenha sabedoria. Às vezes vai passar por uma entrevista, às vezes vai passar por uma prova, um vestibular, né? Época de vestibular, Verdade. Tá todo mundo super mega ansioso, o pensamento tá lá no futuro. E se eu não passar? E se não der certo? E se eu tirar uma nota baixa? O que vai ser de mim? Então, peraí, deixa eu parar com tudo isso e deixa eu acreditar
que vai dar tudo certo? A confiança, ela gera um poder maravilhoso na nossa saúde emocional, nos traz esse benefício. E aí a gente se sente leve, tranquilo, a gente fica em paz. É isso que a gente precisa. E é isso que você veio fazer hoje aqui, nos estimular a fazer isso, a renovar as esperanças e a nossa fé. Né, acreditar, a fé no ser humano, a fé em si mesmo, a fé nesse Deus maravilhoso, cada um tem aí a sua devoção, enfim, mas nós agradecemos demais a sua presença hoje aqui. Conversamos com a Letícia Pinheiro Gonçalves, psicóloga, palestrante, e hoje falamos sobre a meditação em forma de oração e o seu impacto na saúde socioemocional. E eu aproveito para mandar um beijo para Carla Fogliene. Um beijo, viu, minha amiga? Um carinho grande. Letícia, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Depois experimenta o bolo do padre. Pode deixar. Ai, que delícia! E nós vamos agora para o nosso intervalo